Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Direto para Brasília, a Receita Federal, em conjunto com órgãos parceiros, deflagrou hoje uma mega operação para combater um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Repórter André Anelli chegando aqui com a gente. Essa investigação mira empresas do setor de combustíveis e eu queria que o André trouxesse essas informações. Como é que foi essa operação nesta quinta-feira? Bem-vindo, André. Boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Na Operação Poço de Lobato, foram cumpridos mandados de busca e apreensão dirigidos a 190 pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e fraude estruturada. O principal alvo da operação foi o Grupo FIT, antigo Refit, dono da refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, empresas ligadas ao Grupo FIT se colocavam como interpostas para evitar o pagamento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aqui no Distrito Federal e em pelo menos 5 estados onde a operação foi deflagrada: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranhão. O Grupo FIT teria movimentado mais de 70 bilhões de reais só em um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimentos e empresas offshore, aquelas no exterior, em paraísos fiscais, para ocultar os lucros e assim evitar o recolhimento de impostos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o esquema aponta para uma tendência do crime organizado, de que atividades legais, mas realizadas de forma irregular, têm dado mais retorno às quadrilhas do que o tráfico de drogas. Os especialistas de segurança pública vêm dizendo há algum tempo que a droga deixou de ser o único e talvez deixou de ser o mais importante bem que gera recursos para o crime organizado. E apontam especificamente a área de combustível como aquele que deve inspirar as maiores atenções do Estado brasileiro. Segundo as investigações, todo o esquema gerou um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos, federal e estaduais. Só o estado de São Paulo teria deixado de arrecadar 10 bilhões de reais em ICMS, com a sonegação de impostos que iam desde a importação de combustíveis via portos até a hora em que o produto era vendido em postos ao consumidor final. Em instantes, aqui no Jornal Jovem Pan mesmo, Tiago, e você que está ligado aqui na Jovem Pan, a gente vai detalhar toda essa consequência para a arrecadação estadual envolvendo então a Operação Poço de Lobato. Tiago. É isso, uma fraude bilionária. Então a gente te aguarda, André. Vou chamar já as nossas comentaristas, a Denise Campos de Toledo entrando aqui nos nossos estúdios e a Dora Kramer com a gente como sempre. Ô Denise, eu começo por você perguntando, claro, daqui a pouco a gente vai falar sobre o projeto do devedor contumaz, que agitou já o Congresso Nacional, mas eu pergunto, como que isso chega a esse ponto, numa questão bilionária? Quem deve tributos não é preso no Brasil, é isso? Exatamente, há muitas condições, né, Tiago, de as empresas conseguirem fraudar, conseguirem renegociar dívidas. Se fala muito disso cada vez que você tem um novo refis, que isso é uma forma de você abençoar, entre aspas, quem deve com muita frequência. Então, a pessoa tem chance de renegociar. Agora, nesse caso especificamente, era um outro tipo de operação. Eles fraudavam o que deveriam pagar de operação, dizendo que eles estavam refinando a gasolina, processando o produto, e havia muitas operações de compra direto dos Estados Unidos. Inclusive, o ministro Haddad também falou da colaboração com os Estados Unidos para detectar esse tipo de fraudes, e não apenas nessas operações, que era a venda do produto, porque tem uma diferenciação de taxação tributária, quando você vende o produto acabado e quando você vai processar ainda o produto. Então, por aí, eles sonegavam mesmo os recursos, tinha questionamento já na justiça, processo que vinha se arrastando, era um devedor contumaz e também sonegador. E tem a questão de esquentar esse dinheiro através de offshores no exterior, de fundos exclusivos aqui no Brasil, mexe com o mercado financeiro também, com operações muito específicas e tem um certo cruzamento com a Operação Carbono Zero. Eles
ele foi investigado na época, não chegou a ter uma operação direta contra esse grupo, mas fez parte dessa investigação e também de outras. Então, você tem todo um esquema fraudulento, Tiago, que mostra a necessidade de aperfeiçoamento das regras de fiscalização, tanto da Receita Federal como na área financeira e nesse intercâmbio com o exterior. Dora Kramer, dizem que a Receita Federal é o órgão que mais funciona aqui no Brasil. De qualquer maneira, eu pergunto para você, você ainda se surpreende com operações como essa, desses dinheiro, essa sonegação fiscal? Tudo bem, Dora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Claro que sempre a gente vê uma operação gigantesca, quer dizer, na verdade não é nem operação gigantesca, é o alcance gigantesco desse tipo de crime que antigamente a gente chamava de crime do colarinho branco, né? Hoje está tudo mais ou menos misturado. A gente olha esse tipo de coisa, sonegação realmente é uma prática muito tradicional aqui no Brasil. Pequenos e grandes sonegadores, né? Mas a questão aí, Denise já explicou, esse caso não é uma simples sonegação. Eu queria abordar um ponto, chamar a atenção para um ponto, que essas operações, essa Operação Carbono, sempre são celebradas pelo governo como ataques ao andar de cima e dito como se só isso fosse necessário, né? É necessário isso, como é necessária essa integração, quando a gente vê tanto na Carbono como nessa, uma integração de organismos e também de estados, né, de instâncias federativas. Agora, o andar de baixo continua ali. Hoje mesmo, teve outro tiroteio aqui na Avenida Brasil e o trânsito fica todo parado e as pessoas levam tiro e as pessoas morrem. Também é preciso esse mesmo tipo de atenção. Eu fico assim com receio de que quando começam essas operações que são absolutamente necessárias, né, e absolutamente bem-vindas, as coisas se desviem para um outro campo, porque a gente tem um tempo, semanas daquela operação aqui na Penha e no Alemão, que chamou a atenção de todo mundo, aí morreram aquelas centenas de pessoas e como se a coisa estivesse resolvida e agora os ataques ao, aspas, andar de cima que fossem a bola da vez. Olha, não é bem assim. É o andar de cima, mas o andar de baixo não é verdade que resolvido sufocando os dutos financeiros, o tráfico, a milícia vão deixar de ocupar os territórios dominados pelo crime hoje em dia. Denise, aquela história, o crime vai se ramificando. No ponto que dá mais lucro, mais recurso, o crime vai embora. E essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chama atenção também. Exatamente. Agora, a gente percebe, Dora, o alcance das organizações criminosas e de organizações que supostamente não são facções, mas que agem também dentro do âmbito da criminalidade. E aí entra a área financeira que eu estava citando. A gente consegue perceber, através dessas operações, o quanto que há de infiltração da criminalidade na economia formal. Eles usam os mecanismos, mecanismos inclusive para dificultar o rastreamento de recursos, determinadas regras que o governo não pode avançar, Receita Federal, Banco Central, por isso se fala muito do aperfeiçoamento disso. Se tentou modificar as regras das fintechs também naquela operação Carbono Oculto. Teve dificuldades e a gente sabe que tem envolvimento de políticos também nesse processo, né, Dora? E algumas reincidências nas várias operações. Isso pode explicar, inclusive, a dificuldade de se avançar com regras realmente eficientes no Congresso. Então, tem políticos que estão envolvidos nisso, que estão sendo citados nas operações. Magro, que era da Refit, atual FIT, ele trabalhou com políticos no passado, teve influência, inclusive, quando a gente lembra do Banco Master, também teve influência política na tentativa do Banco do Distrito Federal de adquirir o Banco Master. Então, a gente vê o alcance da criminalidade na economia formal e quando se fala em estrangular, a gente vê que tem um longo caminho pela frente para se conseguir mesmo barrar todo esse avanço aí das linhas financeiras, das linhas de financiamento do crime, não é? E Dora, só acrescentando isso que a Denise está falando, muitas vezes a imprensa faz a conjectura, não tem muita informação ainda, porque é muita ramificação, mas em relação ao envolvimento do mundo político nisso, né? É
um tema ainda, não sei se um tabu, mas de qualquer maneira, saber se há essa ramificação de políticos, de pessoas ligadas ao mundo político, tudo isso também precisa ser investigado. Ô, Tiago, nada disso seria possível nessa extensão se não houvesse ramificações. Eu não duvido que haja também em outros poderes, no próprio executivo e no judiciário, porque nada disso é possível se fazer uma coisa gigantesca dessa sem que haja ligação com quem detém o poder. Seja o poder de executar, de decisão, seja o poder de julgar, ou seja o poder de legislar. Não é à toa, a gente vai falar mais à frente sobre esse projeto dos devedores. Gente, isso está rolando no Congresso há 8 anos. Ora, por que está rolando? Porque tinha ali uma barreira de contenção. Alguém ou alguém não estavam interessados que isso andasse. Na hora que a coisa estoura, na hora que vem a público, na hora que vem o escândalo, aí todo mundo se mexe, parecendo como se tivessem tido conhecimento disso anteontem. E não, é claro que o conhecimento, então não tem nada não é uma simples ilação, essas ligações, né, que a gente chama assim genericamente ligações perigosas. É porque sem essas ligações isso não acontece. Queria acrescentar um ponto, eu acho que agora fica mais fácil até da gente entender o que tinha por trás da PEC da blindagem, que tentava blindar não apenas os parlamentares, políticos, mas também presidentes de partidos. Então, quando você vê esse envolvimento no noticiário, todo o histórico de quem está envolvido diretamente nas operações sendo investigado, você consegue perceber o porquê daquele absurdo que foi a PEC da blindagem, que mobilizou a sociedade contra essa proteção, que aí colocaria mesmo um andar superior para os políticos, não é que eles ficariam mais imunes a qualquer ação investigativa e ainda bem que não prosseguiu. Foi pelo menos uma barreira que se colocou do lado da política, não é? Pode completar, Dora. Pois é, não, posso completar. Eu acho que tem razão, a PEC da blindagem tinha realmente, tanto é que o nome diz tudo, né? Ela mantinha, não mexia no foro especial, no foro de prerrogativa de função, e barrava a chegada até esse foro. Portanto, é o crime perfeito, né? Agora também, Denise, tem um outro aspecto que essa barreira, tem outro tipo de barreira que precisa, ou melhor, de barreira que precisa ser rompida, é que as pessoas que sustentam essas ligações e estão nos 3 poderes, porque é facílimo a gente falar de políticos. Políticos têm má fama, então tudo cola. Mas eu acho que não são só, né? Então, esse pessoal, em geral, eu não vejo, não é habitual que as investigações, que as punições cheguem a esse patamar. Tanto é que, quando chegam, estamos vendo agora, que chegam a presidente da República, que chegam a ministros, isso é motivo de espanto. Claro que isso é notícia muito importante, né? Mas tem também essa certa dificuldade, vamos dizer assim, de que essas pessoas sejam responsabilizadas por variados mecanismos de proteção que existem também dentro desses poderes. E só acrescentando aqui, Denise e Dora, nós temos aqui uma fala do secretário especial da Receita, Robinson Barreirinhas, falando justamente sobre a forma como a Receita Federal pode tratar, eventualmente, novos casos de sonegação. Acompanhe. Nós estamos falando de 26 bilhões de reais de débitos com o Estado brasileiro. Só para o Estado do Rio de Janeiro, são 10 bilhões de reais que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Eu vou repetir, o que esse grupo econômico deixou de recolher ao Estado do Rio de Janeiro é o orçamento todo do Estado com as polícias dele. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo. Precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil.
Porque os números são astronômicos, Denise. Exatamente. Pega o estado de São Paulo também, o governo federal, a situação do Rio de Janeiro, a operação hoje atingiu vários estados e o tempo que isso vem rolando, não é, Tiago? Porque o Magro, que é o chefe aí dessa suposta organização, ele está morando em Miami desde 2016, então ele já estava se prevenindo contra eventuais operações, já se defendeu em vários processos e vinha com processos na Receita Federal. Ele disse que ele tinha o direito de se proteger em relação a essas acusações. Então, vamos continuar acompanhando e esperar que haja, de fato, ações efetivas para barrar esse tipo de situação que nós estamos vendo com tanta frequência, não é?